Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos hoje recomeçando, né? Voltamos ao capítulo 1 do Evangelho. E assim a gente vai seguindo, né, os nossos estudos. E esse capítulo ele tem como título Não Vim Destruir a Lei. E ele é muito significativo porque ele fala de 3 revelações. A primeira revelação foi a revelação trazida por Moisés, dos 10 mandamentos. E ele coloca muito claramente que as leis mosaicas, né, que foram escritas naquela pedra, elas são de 2 ordens. Uma é a ordem divina, a ordem de Deus, e a outra é a ordem moral ou civil. E daí a gente fica se perguntando, né? Porque há, de uma certa forma, alguma contradição entre umas e outras. E a gente fica se perguntando como é que essa contradição pode andar e caminhar junto. Mas a gente tem que entender que essas leis, tanto as leis de Deus, as leis civis, que são mutáveis, elas não são mutáveis, elas permanecem durante toda a existência. E as leis civis, as leis do homem, elas vão se alterando conforme a evolução da humanidade. Então, ele diz que para controlar, né, esse povo, que é um povo que é turbulento, que é um povo que é indisciplinado, só uma lei de um Deus terrível poderia controlar ou pressionar esse homem ignorante. Então, ele tinha que ter essa força da lei para poder controlar aquele povo naquela época. Hoje em dia, as leis de Moisés, elas acabam não podendo mais interferir, assim como elas foram postas para aquela época. Por que isso acontece? Era necessário que se tivesse uma legislação firme, um pulso forte, para conduzir o povo que Moisés conduzia. Com o passar do tempo, com a vinda de Jesus, né, há mais de 2000 anos, ele vem e ele diz: eu não vim destruir a lei, eu vim colocar amorosidade nessa lei, eu vim contemplar essa lei, eu vim pôr em prática essa lei de uma forma mais branda, de uma forma mais amena, que os homens naquela época, que não é a nossa época atual, pudessem compreender. E ele, de repente, foi dizendo e foi ensinando as coisas de acordo com a época. Por isso que a gente vê que Jesus ensinava por parábolas, contava histórias, porque era muito mais fácil da gente entender as histórias que ele contava e captar a mensagem que ele dizia e que ele trazia para nós. E ao passar do tempo, ele disse, quando ele estava próximo de retornar à casa do pai, ele disse: eu vou mandar a vocês um consolador. Não vai ser uma pessoa física, mas vai ser um consolador que permanecerá entre vós. E aí nós temos, então, há pouco mais de 200 anos, a vinda do Espiritismo, que são as perguntas e respostas que foram feitas, perguntas por Kardec, que foram respondidas pelos espíritos, nos mais variados lugares. E essa doutrina, ela vem para mostrar que existe, sim, a comunicabilidade entre esses 2 mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Por isso que a gente vê, quando a gente vai fazer uma leitura mais dos primórdios do Espiritismo, a gente vê que existiam manifestações, né, das mesas girantes, das cadeiras que
andavam, enfim. Esses movimentos, eles eram necessários para que o povo daquela época acreditasse numa coisa que para nós já é mais simples de entender. Que para eles era muito difícil de aceitar a comunicação entre os dois mundos. Então, eles precisavam dessa comprovação material. E aí, o Espiritismo vem como uma ciência, uma nova ciência, porque a ciência e a religião, embora eles tivessem alguns pontos afins, elas não se misturavam. O poder sempre, né, vinha de Deus. E a gente sabe que ao longo da história, os homens sempre pautavam o seu poder, os governantes, numa lei que era divina. E agora, com o Espiritismo, ela vem mostrar que essa ciência, ela vai se entender, ela vai ser compreendida e vem revelar a existência desses dois mundos. É a ciência e é a religião. A ciência vai comprovar aquilo que a religião dizia. É por isso que nós falamos que o Espiritismo tem um tripé. Ele é ciência, religião e filosofia. Um modo de vida, um modo da gente viver. E é por essa razão que a gente sempre diz que o Evangelho, segundo o Espiritismo, é o nosso manual de vida. Né? O tempo de Moisés era o Antigo Testamento, o tempo de Cristo foi nos ensinando o Novo Testamento, e nós temos a avaliação desse Novo Testamento também no nosso Evangelho. Então, é importante que a gente tenha esse livro como um livro de cabeceira de cama, porque é lá que nós vamos encontrar as respostas que tanto a gente pergunta. O Espiritismo agora consegue dizer por que nós aqui estamos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Eu sei que a gente procura essas respostas há muito tempo, né? E, de repente, é aqui que nós vamos encontrar essas soluções, essas respostas. É no Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos ter, e nas outras obras básicas de Kardec, que nós vamos ter esse entendimento do qual é a nossa missão aqui, o que é que nós viemos fazer aqui. Porque muitos pensam que a gente está aqui de férias, né? No paraíso. Mas, na verdade, a gente tem um objetivo. O objetivo da nossa evolução, do nosso crescimento, de olhar para o nosso irmão, de termos mais empatia. E assim nós passaremos por uma evolução gradual, lenta, mas gradual e sempre seguindo em frente. Nós não poderíamos hoje viver com as leis que Moisés ditava naquela época, porque hoje não cabe mais a esse mundo em que nós estamos. E vou dizer mais para vocês. Kardec, quando fazia as perguntas e quando ele deixou a codificação, os 5 livros da codificação, ele disse: tudo que a ciência vier acrescentar, nós devemos incluir. Então, são práticas que a gente vai incluindo nos nossos trabalhos na casa, que nós vamos admitindo, né, como a prática da apometria, que é alguma coisa que vem nos auxiliar nos nossos trabalhos, e assim por diante. Significa que esse conhecimento não está de todo pronto. Nós vamos continuar evoluindo e nós vamos acrescentando cada vez mais alguma coisa a esse conhecimento. Porque nós não somos estáticos, né? Nós estamos sempre em evolução. Eu espero de todo o meu coração que a paz esteja no coração de cada um de vocês e que Deus possa nos abençoar agora, hoje e sempre. Que assim seja.